deixado isso mais respeito deste apoio por mulheres ou mulheres negras vindos de movimentos da sociedade civil, de organismos, né, organizações, e agora com a apuração da Luísa Martins, do próprio presidente do STF. Fato é, Débora, que são 2 homens os nomes mais cotados para esta vaga. Vou começar falando de um deles. O advogado-geral da União, Jorge Messias, que é considerado o favorito à indicação de Lula para esta vaga no STF, participou hoje de um encontro do presidente Lula com evangélicos. O deputado e pastor Cezinha da Madureira, do PSD de São Paulo, esteve no evento. Questionado se a reunião se tratava de um aceno aos evangélicos para uma possível indicação de Messias ao Supremo ou em relação às eleições de 2026, o deputado não respondeu. Disse que não foi encontrar Lula para, abre aspas, pedir nada por ninguém, fecha aspas. Com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, Jorge Messias é o mais cotado a uma indicação de Lula para ocupar essa vaga no tribunal. Conforme mostrou a CNN, o petista pode fazer esse anúncio até o fim desta semana para poupar Messias de um desgaste antes de ser indicado. Vale mencionar, né, Débora, que nessa foto a gente vê bem no canto aqui, a única mulher presente é a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e também havia algumas outras lideranças que foram levadas pelo deputado Cezinha da Madureira, como o pastor Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira, Débora. Yuri, eu queria fazer um comentário aqui contigo, que é o seguinte, o presidente Lula, eu cobri a campanha do presidente Lula, né, essa campanha vitoriosa que ele teve agora, né, 22. E o presidente Lula, na campanha, ele era muito pressionado, Yuri, a se aproximar de evangélicos, a ir a eventos evangélicos, a ser fotografado na igreja. Ele não ia. Ele se recusava, porque ele dizia assim, eu não vou usar a religião, a fé, para fazer política, para fazer campanha. Eu não vou fazer isso. E eu lembro que na campanha era uma confusão, porque marqueteiro, o próprio Sidônio Palmeira que fez a campanha dele, eles ficavam enlouquecidos, porque o presidente Lula não queria. Eu lembro que ele fez, pouquíssimos eventos, muito menos do que gostariam. Ele fez uma carta também para os evangélicos, mas assim, com muito custo. E a gente tem visto de umas semanas para cá, outro presidente Lula em relação a isso. A postura dele é outra. E aqui eu não estou falando se está certo, se está errado, mas assim, foi na igreja lá agradecer pelo avião não ter dado pane no ar. Tudo bem, vai exercer sua fé, mas assim, aí você faz um vídeo, aí você põe uma música, aí você posta nas redes sociais, aí já não é só o exercício da fé, aí é outra coisa, entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou dizendo, acho que pode ser realmente genuíno que ele, né, esteja se reunindo, que esteja interessado em ouvir essas pessoas, ou comungar mais a sua fé, porém, isso que ele está fazendo, ele não fazia, ele era contra fazer isso. E de uns meses para cá, a frequência com que tem acontecido isso, com que tem se repetido isso, ela é um fator para a gente observar. E a gente sabe que o público evangélico é um público mais resistente ao presidente Lula, comprovado nas votações, né, na votação anterior da campanha e também nas pesquisas de opinião. Então, queria só fazer esse registro da mudança, do cavalo de pau que Lula está dando em relação a isso. Débora, e a gente... desculpa, não, achei que você tinha concluído. Terminei. Eu ia mudar. Essa tua observação é super pertinente e acho que para deixar bem claro, né, não significa que a gente está falando aqui de Lula, mas poderia falar de outras figuras políticas, não significa que ficaram mais ou menos religiosas, mas que estão expondo mais este lado que às vezes não era tão disseminado, tão conhecido ou tão divulgado. Melhor palavra é essa, não era tão divulgado. E me ocorre isso porque ouvi de mais de uma pessoa que trabalhou na campanha eleitoral de 2022, também acompanhando ali a chapa Lula-Alckmin, né? Geraldo Alckmin, desde que era governador
aqui em São Paulo, sempre foi muito conhecido justamente por ser um católico praticante, por ter uma verve religiosa muito clara, muito forte nele, mas que tão pouco era também divulgada, digamos assim. Também tão pouco era exposta por meio de fotos ou de agendas ou qualquer coisa desse tipo, né? A identidade católica de Lula e Alckmin é um dos pontos de liga, de conexão entre eles dois. E ambos, de certa forma, têm também deixado isso mais evidente, mais claro, mais divulgado. E aí por isso que fiz aquele disclaimer antes. Não significa que se tornaram mais ou menos, não é disso que se trata, mas significa talvez um sinal dos tempos, de que esta religiosidade precise ficar mais exposta do que em tempos passados.